bem? Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios no centro de São Paulo para falar hoje sobre o plano de negócios da Amway, porém de uma forma um pouco mais detalhada. O plano de negócios também é chamado de plano de carreiras, graduações, qualificações, etc. Muita gente que está começando o negócio, que está entrando agora na Amway, chega e pergunta para a gente como é que faz para eu atingir determinado nível, o que eu preciso fazer, quanto tempo eu demoro, quanto mais ou menos se ganha em determinado nível. Então eu acredito que esse vídeo vai ser interessante para tirar essas e outras dúvidas. Mas antes, roda aí a nossa vinheta, produção. Mentira, não tem vinheta nenhuma, também não tem produção. Esse daqui não é um estúdio, eu estou filmando diretamente do meu quarto com a câmera frontal do meu iPhone. Daqui a pouco eu jogo tudo no computador, edito no Movie Maker e aí sim eu vou poder subir para o YouTube. Vamos direto ao assunto. A ideia desse vídeo é a gente detalhar um pouco mais como que funciona o plano de marketing da Amway. Nós não vamos ficar tratando aqui todas as exceções, todas as regras específicas. O que a gente vai falar aqui é de forma bem simples quais são as regras para que a gente possa crescer dentro da companhia, para que a gente possa ter níveis melhores, ter bônus melhores, ou seja, ter uma qualidade de vida melhor. E para isso a gente vai começar de uma forma bem básica, exatamente como todas as pessoas começam dentro do negócio. Muito bem, vamos lá. Esse aqui é você, e você acabou de se associar à Amway. Uma vez que você está associado à Amway, você tem a oportunidade de comprar uma série de produtos exclusivos que a empresa vende, como por exemplo esse spray bucal. E cada produto que você compra, você ganha uma pontuação referente àquele produto, como se fosse um programa de fidelidade. Essa pontuação ela vai servir para que no final do mês a empresa possa medir o seu faturamento, ou seja, o quanto você efetivamente comprou ou consumiu da empresa, e ela vai te bonificar diante daquele valor que você fez de pontuação. Na tabela que eu vou desenhar agora. Quando você chega a 600 pontos, você tem de retorno 9% sobre o valor líquido das suas compras. O que é o valor líquido? É o valor dos produtos descontados os impostos. Se você chega a 1.800 pontos, você tem 12% de volta desse valor. Quando você atinge, em um determinado mês, 4.000 pontos, você ganha 15% daquele valor. Se você atinge 7.000 pontos, 18%. E quando você chega a 10.000 pontos, que é o nível máximo dessa primeira tabela, você atinge o nível de 21%. E você tem então um retorno de 21% sobre o volume líquido que foi gerado naquele mês. Então, quando você adquire produtos da Amway, você adquire também a pontuação referente àqueles produtos, tá? Hoje, para que a gente possa ter uma ideia, cada ponto que nós compramos está numa média de R$ 4,10. Só para arredondar, a gente vai usar R$ 4. Existem produtos que têm uma pontuação menor, outros que têm uma pontuação maior, mas em média está girando em R$ 4, R$ 4,10 cada ponto que a gente compra da empresa. Ou seja, se você comprar um produto que custa R$ 40, em média, você vai estar acumulando 10 pontos naquele mês, tá ok? Se você está fazendo as contas, então você já percebeu que para eu atingir este volume de 9%, eu preciso ter uma compra de aproximadamente R$ 2.400. E é verdade, essa que é a ideia. Se você compra R$ 2.400 da empresa, você já tem um retorno de 9%. E para algumas pessoas, isso pode parecer um volume muito grande, e realmente é. Agora, se isso já é grande para o primeiro nível, que é de 9%, imagina quando essa tabela for aumentando e você quiser chegar no nível de 21%. 10.000 pontos significa aproximadamente R$ 40.000 de compra. E aí, realmente, é extremamente difícil alguém consiga fazer isso daqui sozinho. Portanto, nós iniciamos a partir desse momento a construção, o desenvolvimento da nossa rede. Como que funciona a construção da rede? Muito bem, você está associado, então você tem primeiro a possibilidade de comprar quais produtos você quiser, na quantidade que você quiser e quando você quiser. E você tem a possibilidade de estender essa oportunidade para outras pessoas também. Então você pode convidar pessoas
para que elas possam fazer parte da sua rede de distribuição. Ponto importante, quanto que a gente ganha quando a gente convida alguém para se associar na Amway? Nós não ganhamos nada. Quando você convida um amigo seu para se associar, você não é remunerado por isso. E tem razão, aqui a gente não está negociando pessoas. Tudo que a gente vai ganhar dentro desse sistema de trabalho é através do faturamento que a empresa gera com a gente. Mas então, por que eu vou convidar pessoas para que elas se associem a mim, se associem à minha rede, se eu não vou ganhar dinheiro com a associação delas? Pois bem, você não vai ganhar dinheiro, mas toda compra que eles fazem, eles também geram pontuação. E toda pontuação que eles fazem, ela soma automaticamente para você. Permanece com eles, mas também soma para você. Ou seja, quanto mais pessoas você tem, quanto mais pedidos eles fazem, maior a pontuação que eles fazem. Se ela está somando para você, então você está automaticamente crescendo na tabela de bônus, atingindo novos níveis de qualificação. Por exemplo, se você faz 200 pontos e você tem mais 2 pessoas que também fazem esses 200 pontos, somando tudo para você, você chega em 600 e atinge já o primeiro nível de qualificação, que é o de 9%, onde você vai ser remunerado por isso. Mas vamos lá, nem todas as pessoas que se associam, elas têm o mesmo perfil, ou seja, elas desejam fazer tudo que você está fazendo. Então vamos citar aqui alguns perfis que geralmente acontecem dentro do nosso negócio. Existem algumas pessoas que elas se associam somente para poder consumir esses produtos e para elas tá bom demais. Elas compram os produtos que elas gostam, quando elas gostam, e elas fazem isso daí, ou algumas por muitos meses, ou tem outras que fazem isso o resto da vida. Agora, algumas que você convida já vão ter um perfil que gostam de ganhar dinheiro e elas vão aproveitar para vender esses produtos. Elas vão comprar uma quantidade um pouco maior, mas elas vão vender esses produtos para elas terem um rendimento extra. Algumas outras pessoas que nós convidamos, elas já vão ter um perfil parecido com o nosso, que é o de construção da rede, tá? E aí a gente vai dividir em 2 perfis diferentes também, tá? Esse daqui é o empresário que está pensando em ter uma renda extra, ou seja, ele está pensando em convidar algumas pessoas, ele vai levar isso daí numa boa e se rolar dele ganhar uma grana, melhor ainda. Porém, você vai ter na sua organização alguns que são empresários comprometidos, pessoas que realmente querem fazer disso um projeto de vida e querem construir um grande patrimônio com a Amway. Não dá para nós selecionarmos o que eles querem ser, cada um vai selecionar. Então não é um negócio onde existe algum tipo de obrigação. A única obrigação que você tem aqui é de fazer aquilo que você está com vontade de fazer. Esse está só com vontade de comprar produtos, ok, ele é muito bem-vindo. Esse aqui, além de comprar, ele também quer vender. Esse aqui, ele é um empresário comprometido, ele vai fazer isso com seriedade. E existe também o empresário eventual, que é aquele que vai trabalhar, mas vai trabalhar numa boa e se tiver que ganhar uma grana para ele, é legal também, tá ok? A nossa função aqui não é ficar obrigando ninguém a nada, mas é mostrar todas as possibilidades que todos eles têm. Ou seja, se esse aqui quer ser apenas um vendedor, a nossa missão é ajudá-lo a ser um vendedor e atingir o objetivo que ele quer, e isso daí com todos. O ponto é, todos esses daqui, toda vez que eles comprarem produtos, a pontuação que eles gerarem vai somar automaticamente para você. E é assim que nós vamos crescendo de nível. Esse vendedor, por exemplo, fez bastante ponto, é legal. Agora, esse que é um empresário comprometido, ele já iniciou também a construção da rede dele. E para isso, ele convidou uma série de pessoas. Todas as compras que estas pessoas fazem, soma para o empresário comprometido. E todos os pontos que somam para ele, também somam para você. E assim vai acontecendo com todas as pessoas. Esse aqui que era consumidor resolveu convidar o irmão dele. O irmão dele convidou o amigo que convidou uma série de pessoas. Todas as pontuações, elas vão sempre somando, elas vão sempre subindo. Permanecem com quem fez, porém elas vão subindo. E cada um destes que atinge os 600 pontos também ganha uma bonificação.
ou seja, esse atingiu 600, vamos supor que esse aqui atingiu 600 também, ele ganhou a bonificação. Vamos supor que esse aqui atingiu 4.000, então ele foi 15%, e que na somatória total do seu grupo deu 7.000 e você chegou ao nível de 18%. É assim que vai funcionando a lógica de pontuação da Amway. E qual é o nosso objetivo, a nossa meta inicial quando nós começamos a desenvolver o negócio Amway? É formar um grupo de negócios, é formar uma organização com estes perfis que nos leve ao nível de 21%, ou seja, que nos ajude a gerar mensalmente 10.000 pontos. Este nível, quando a gente chega aqui, nós somos chamados de pratas. Esse é o nível conhecido como prata. E o prata é o nível mais importante da gente entender como funciona, tá? Por isso que ao final do vídeo eu vou explicar exatamente este nível, como é que é, as variações que esse nível tem, porque a partir daqui tudo deriva do prata. Então a gente precisa entender direitinho como o prata funciona, mas agora o que a gente vai ficar em mente é o seguinte: atingir os 10.000 pontos, chegou ao nível de 21%, eu sou prata. Depois a gente vai tratar as exceções. Para que a gente tenha uma ideia, uma noção dos ganhos que a gente vai ter nessa primeira fase do negócio, nessa primeira tabela, eu vou colocar aqui a média de ganhos que a gente tem em cada nível. Claro que não é um ganho exatamente correto, até porque o ganho não depende do nível que você está. Em uma palestra que eu assisti recentemente com o atual triplo diamante Fábio de Souza, ele falou que o PIN, ou seja, o nível que nós temos, não determina o ganho. Claro, ele dá um direcionamento, mas o que vai determinar o ganho é a estrutura de rede que nós temos. Portanto, eu posso ter casos onde um 12% ganha mais do que um 18%. Isso não é normal, mas pode existir, porque depende da estrutura do 12% e também da estrutura do 12% ou do 21%. Então você consegue ter níveis menores ganhando mais dinheiro do que os maiores. Mas isso nós também não vamos tratar nesse vídeo, é só para que a gente tenha ideia do quanto se ganha em cada nível desse numa média. Existem pessoas que ganham menos do que isso, existem pessoas que ganham mais do que isso. Mas na média não é difícil encontrar esses valores que eu vou colocar aqui, tá ok? Então, quando nós atingimos esse nível aqui de 9%, em média nós estamos ganhando R$200. Quando atingimos o 12%, em média R$400. O nível de 15%, em média R$800. O nível de 18%, que são 7.000 pontos, em média R$1.500. E o nível de 21%, um prata, também estruturado, como eu falei, cerca de R$3.000 de ganho, ganhos médios. Existem pessoas que ganham menos, existem pessoas que ganham inclusive bem mais do que isso dentro deste mesmo nível. Muito bem, chegamos no nível de prata. E agora? Agora a gente começa uma outra tabela. Então essa é a primeira tabela e agora eu vou explicar para vocês a segunda tabela. Por que que o nível de prata ele é tão importante? Porque tudo deriva dele, como por exemplo o próximo nível. O próximo nível é chamado de ouro. Como é que faz para eu chegar no nível de ouro? É simples. Você chega no nível de prata e permanece 3 meses dentro desse nível. Se você for prata por 3 meses, então você está no nível de ouro. E depois do nível de ouro, existe um nível chamado platina. O que é um platina? Um platina é quem foi prata, ficou 3 meses e foi ouro, e ficou mais 3 meses como prata, na verdade como ouro, né? E ele virou platina. Então um ouro, 3 meses prata, um platina, 6 vezes prata, dentro de 12 meses. E aí, vamos falar um pouco do nível de platina. O nível de prata, ele é o mais importante para a gente entender como funciona. Agora, o que nós devemos inicialmente buscar com todas as nossas forças é chegar ao nível de platina. Por quê? O nível de platina, ele é considerado pela corporação, pela Amway, como o primeiro nível de liderança dentro da nossa organização. Então o platina começa a ter alguns benefícios muito interessantes, como por exemplo uma viagem anual, que é chamado de seminário de lideranças.
Quem qualifica o nível de platina, quem tem uma pontuação alta, quem permanece no nível de platina, ganha todos os anos uma viagem que é o Seminário de Lideranças. E são viagens realmente muito interessantes. Neste ano, quem chegou no nível de platina ou superior vai para Bahamas. No ano que vem, vai para Las Vegas. Nos 2 anos anteriores, os platinas foram para Disney, já foram para Cancún, já foram para Punta Cana, já foram para o Canadá. Então são sempre viagens bem interessantes que a Amway paga para quem atinge esse nível de platina. Portanto, esse tem que ser o primeiro nível que a gente tem que correr para chegar. Não dá para chegar em platina com menos de 6 meses. Então nós temos essa carreira para seguir aqui, que é essa primeira tabela. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Mas quando você bate os 21%, você precisa permanecer 6 meses nesse nível de 21% para você chegar no nível de platina, que é esse nível de liderança que te dá, em média, cerca de 40 mil reais de ganho anual. Então vamos lá. E o que nós temos aqui então depois do platina? Se você atingir o nível de platina e ajuda 2 pessoas a chegar também nesse nível, você atinge um nível chamado de Safira. Então o que é um Safira? É alguém que ajudou 2 pessoas a chegar ao nível de platina, basicamente, tá? Se você ajuda 3 pessoas a chegar nesse nível de platina, em redes diferentes, tá? Você atinge um nível chamado Esmeralda. Então, se você ajudou 3 pessoas diferentes a chegar ao nível de platina, você é um Esmeralda. Essa pessoa pode ser aquela que está ligada direto a você, ou então pode ser alguém na sua profundidade. Portanto, se você tiver 3 redes diferentes, que a gente chama de perna, 3 pernas diferentes ao nível de platina, você é um Esmeralda. E depois do Esmeralda, aí sim vem aquele nível que todos conhecem, que é o nível de Diamante. O que é um diamante? É alguém que ajudou, que ensinou 6 pessoas em pernas diferentes ao chegar ao nível de platina, ou mais do que isso. Portanto, se você tem 6 pernas que estão no nível de platina, você é um diamante. E aí, acabou? Não, na verdade tem bem mais níveis depois do diamante do que antes do diamante. Se você ajudou 3, você é esmeralda. Se você ajudou 6, você é diamante. E agora o próximo nível é o diamante executivo, que são 9 pessoas que você ajuda a chegar nesse nível de platina. Se você ajudou 9, você é um diamante executivo. Depois do diamante executivo tem o duplo diamante, que são 12 platinas. Depois do duplo diamante, se você ensinar 15 pessoas em pernas diferentes a chegar ao nível de platina, então você é um triplo diamante. E depois do triplo diamante tem um nível chamado coroa. Um coroa, ele ensinou 18 pessoas a chegar ao nível de platina. E depois tem o último nível dessa segunda tabela, que se chama coroa embaixador. Um coroa embaixador tem 20 pernas platina, ou seja, tem 20 pessoas em pernas diferentes que estão pelo menos ao nível de platina. E depois que chega a coroa embaixador, acabou então a brincadeira? Não, aí acabou a segunda tabela e entra a terceira tabela de níveis dentro da Amway, que é uma tabela chamada FAA, que são prêmios por atingimento baseados na quantidade de redes que você tem, já com grandes níveis. Então não é mais aqui a quantidade de redes com platinas, aí já entra platinas, esmeraldas e diamantes em cada rede também. Essa já é uma tabela que a gente não vai entrar em muitos detalhes, até porque já são para níveis muito grandes e não vale a pena a gente ficar especificando aqui nesse vídeo. Mas é importante saber que nós temos 3 tabelas de bonificação dentro da Amway. A primeira delas é quando nós começamos, que são os percentuais.
Iniciamos em 9% e vamos até o nível de 21%. Depois nós temos o prata, que é a porta de entrada para essa segunda tabela. Então nós temos prata, ouro e platina até o nível de coroa embaixador, que é o último nível dessa segunda tabela. E então podemos entrar na terceira tabela, que é o FAA. Essa é a terceira tabela de bonificação da Amway. Ou seja, se você quer desenvolver uma atividade onde você tem alguns desafios, eu acredito que aqui isso não vai acabar nunca. Então você pode começar com os desafios de vencer essa tabela, chegar na prata o mais rápido possível e depois entra nessa tabela onde começam os reais benefícios e obviamente os reais ganhos dentro dessa atividade. Bom, basicamente esse é o plano de negócios, esse é o plano de carreira da Amway que a gente falou que ia citar. Porém, faltaram algumas informações, então daqui para frente eu vou detalhar um pouquinho mais, mas não é tão necessário assim, tá ok? Qual é o primeiro detalhe que eu vou passar? Todos estes níveis, a partir do platina, incluindo platina, existe um nível chamado fundador. O que significa o fundador? Significa que você permaneceu naquele determinado nível durante 12 meses do ano fiscal. O ano fiscal da Amway começa no dia 1º de setembro e termina no dia 31 de agosto. Então não é igual o ano calendário, que vai de janeiro a dezembro. O nosso começa em setembro e termina em agosto. Se você entra num determinado nível naquele ano, por exemplo, como esmeralda, e você permanece durante os 12 meses daquele ano fiscal como esmeralda, então você se torna um esmeralda fundador. Então você vai ter platinas fundadores, safiras fundadores, esmeraldas fundadores e assim por diante, tá? O que é um fundador? Permaneceu o ano inteiro dentro daquele nível. Por que recebe esse nome? O fundador, ele é uma forma de mostrar que a pessoa tem estabilidade dentro do negócio, ou seja, ela já chegou a algum determinado nível, porém ela permaneceu naquele nível por pelo menos um ano. Ela criou uma estrutura sustentável e ela está dentro daquele nível há pelo menos um ano. O que mais que está faltando aqui nessas qualificações? Está faltando um nível que é bem interessante, que é um nível chamado de Rubi. O que é o Rubi? O Rubi é um empresário que faz 15 mil pontos dentro do seu grupo, ou seja, ele construiu uma organização que faz 15 mil pontos, porém não pode contar nessa pontuação as redes que já chegaram ao nível de prata, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para ele ser reconhecido como Rubi, ele tem que no mínimo ter chegado ao nível de platina, tá? O Rubi é um nível que paga um bônus adicional de 2% sobre a sua rede, sobre o seu volume Rubi, tá? Porém, para que você seja reconhecido como Rubi, receba as honras da empresa como Rubi, você precisa ser no mínimo platina, tá? Outro ponto interessante, ele não é um nível necessário dentro da tabela. Você pode pular de platina para Rubi, mas você também pode passar de platina para safira e depois você pode ser Rubi depois do safira. Como que você vai ser Rubi depois do safira? O safira são duas redes qualificadas, 2 platinas, e você pode ter esses 2 platinas e mais 15 mil pontos fora eles. Você pode ser um diamante Rubi, você pode não passar pelo Rubi até chegar a diamante. Então você vai ter as 6 redes platinas, as 6 pernas platinas e mais 15 mil pontos nas outras pernas que não são nem prata ainda, fazendo esses 15 mil pontos, tá? O Rubi é uma estratégia muito interessante, tem muitos empresários, muitos líderes que utilizam uma estratégia de você ser um Rubi constantemente. Ele dá um bônus maior para quem está desenvolvendo o trabalho e ele expande a lateralidade, ele dá mais possibilidades de qualificação. E agora eu gostaria de voltar para especificar um pouco mais o nível de prata, que como eu falei lá no início, ele é o nível mais importante da gente entender como ele funciona, tá ok? Basicamente nós temos 2 formas de chegar no nível de prata. A primeira delas é fazendo 10 mil pontos
de forma limpa, ou seja, eu cheguei, construí uma rede, convidei várias pessoas e essas pessoas fizeram uma pontuação que chegaram a 10 mil pontos. Esses 10 mil pontos eles estão diluídos entre as pernas. Por exemplo, eu tenho uma perna com 2 mil, eu tenho uma com 3, eu tenho uma com 5. Então você tem esses 10 mil pontos diluído entre as redes. Porém, se você tiver uma rede que você convidou uma pessoa e essa pessoa, antes das demais, ela correu e ela sozinha chegou ao nível de 10 mil pontos, o prata é ela. Então ela chegou ao nível de prata. E você não chegou no nível de prata. Para você chegar no nível de prata, caso você tenha um outro prata, você precisa de mais 4 mil pontos fora aquele prata. Então o que acontece? Se você tem um prata na sua rede, alguém que chegou em 10 mil pontos, para que você seja um prata, você precisa de mais 4 mil pontos fora ele, tá ok? Então são duas formas, a primeira você chegando a 10 mil e a segunda, caso alguém da tua equipe chegue a 10 mil rápido, você precisa de mais 4 mil pontos para que você também atinja esse nível de prata. Qual estratégia que nós devemos adotar para qualificar todos esses níveis? Devemos correr para prata? Devemos trabalhar com uma rede, com várias? Devemos qualificar no nível de rubi? O que a gente deve dar foco inicialmente? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para a tua linha ascendente. A tua liderança é quem vai determinar junto com você uma estratégia de trabalho para que você possa aproveitar ao máximo, ter os maiores benefícios, que são os ganhos e obviamente também as viagens e tudo mais que a Amway oferece, mas o mais importante é você estar muito bem alinhado com o que a tua linha ascendente está falando para você. E aqui nesse vídeo a gente tentou passar de uma maneira simples como é que funciona o plano, mas obviamente não é tão fácil assim. Na prática, quando a gente começa a trabalhar, é muito mais fácil do que a gente consegue explicar aqui. Quando você começa a patrocinar pessoas, quando você começa a ver a pontuação subindo, aí você entende direitinho como é que funciona e não se preocupe, você vai ter uma linha ascendente que vai cuidar de você, que vai te orientar, que vai ficar exatamente de olho no que você pode aproveitar. Fora tudo isso daqui, nós temos um grande programa de incentivos que esse ano está bem legal, vale a pena também você aproveitar, tem muito mais dinheiro do que aqui. Então, assim, só isso aqui já é muito bom, já daria para ganhar muito dinheiro, mas existe um plano de incentivos também que a Amway disponibiliza anualmente, que é um dinheiro adicional, que é um bom ganho adicional que a gente pode aproveitar também, tá ok? Espero que você tenha gostado e que principalmente tenha entendido como é que funciona, como é que faz para crescer dentro da empresa. E se você realmente achou esse projeto interessante, realmente está querendo encarar isso como um projeto de vida, não perca tempo. Chegue logo pelo menos a esse nível de platina, porque aí a sua vida muda. Não é tanto pelo ganho financeiro não, mas você vai ter um reconhecimento, você vai poder dar palestras pelo Brasil, você vai ganhar viagens internacionais e isso com certeza vai fazer muita diferença na vida e a gente vai poder curtir junto as melhores praias do mundo. Valeu, até mais!